Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, né? Nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a questão da escala 6x1, tá? Quando a gente vai falar sobre a escala 6x1, a gente precisa entender que existem várias histórias por trás dessa questão relacionado ao que culminou para que hoje pudesse estar em discussão essa escala de trabalho. Acho que mais ou menos uma semana, né? Mais de uma semana, eu publiquei um artigo na nossa newsletter do LinkedIn. O objetivo desse artigo não é a gente rivalizar com a escala 6x1, mas é para que a gente entenda de uma maneira consciente que essa escala não é benéfica para o trabalhador. A minha primeira pergunta que eu poderia fazer aqui, para a gente equalizar, dar um pouquinho de equilíbrio, é o seguinte: você já trabalhou numa obra? Você já trabalhou numa fábrica? A escala 6x1 dentro de uma obra ou dentro de uma fábrica que não haja, por exemplo, alternância de turnos, é uma escala extremamente danosa para o trabalhador. Até porque a gente vai passar, por exemplo, o dia inteiro numa obra de um prédio, por exemplo. Você passa lá, durante a manhã vou fazer vistoria. Aí você vai, anda, se for um prédio. Você vai, tá em obra, tá em construção. Muitas vezes o elevador não funciona, ou então o elevador está sendo utilizado para coleta de material e você tem que descer por uma escada improvisada. Nisso você perde tempo. Você tem a questão de exaustão. E muitas vezes as obras são de múltiplas habitações, né? São vários prédios. E aí você tem que ficar vistoriando lá. E muitas vezes tem vários estagiários, mas muitas vezes os estagiários não sabem nem o que fazer, porque são apenas atirados lá para que eles aprendam a gerenciar a obra. E basicamente acontece assim, né? Em alguns lugares. Então, a gente precisa entender, né, que aquele profissional que vai se envolver numa obra, que vai se envolver numa fábrica, ele vai passar horas e horas naquele local. Muitas vezes as obras não têm a infraestrutura básica para tomar uma água, entendeu? E eu falo de situações como essa porque foram situações que eu já vivi. E aí, por exemplo, você está numa obra, aí você começa a procurar um bebedouro, não tem, é complicado. A gente fica morrendo de sede, a gente fica se exaurindo naquele local e depois, no final do dia, muitas vezes por ficar passando horas e horas de um lado para o outro, às vezes na insolação, né? De noite a gente está com dor de cabeça. Então a gente já não tem pique para nada, a única coisa que a gente quer é dormir. Então a gente sofre, digamos assim, um maltrato. A gente se maltrata para atender aquela expectativa. E financeiramente, posteriormente, nem sempre é adequada, digamos assim, né? Então, nós precisamos entender que quando nós temos discussões relacionadas aos direitos trabalhistas, a gente não precisa discutir os direitos trabalhistas. A gente tem que olhar os direitos que a gente tem e a gente sempre tem que procurar que aqueles direitos sejam garantidos. Porque já houve uma luta antepassada para que a gente pudesse ter aqueles direitos. Então, eu elaborei um artigo trazendo a questão dos direitos trabalhistas e trazendo também a questão do que significa a escala 6x1, né? O que ela causa na vida de um indivíduo que está vivendo naquela escala, o desgaste físico e mental. Muitas vezes, por estar naquela rotina, a gente não tem nem tempo de ir no médico. E às vezes o salário já está todo comprometido no final do mês, porque o salário muitas vezes é pouco. Então o pessoal fala da escala 6x1, fala de diminuir a escala 6x1, vem
uma coisa assombrosa em relação a isso, mas não analisa o que o trabalhador está vivendo em relação àquela situação. E isso a gente precisa ter noção para que a gente possa discutir de maneira coerente. Questão humanitária, tá? Logicamente, aquela pessoa que vive na escala 6x1, ela não tem vida pessoal. Muitas vezes ela não tem vida pessoal, não tem vida familiar, não tem vida. E é necessário que isso seja evidenciado, isso fique claro, porque parece que as pessoas não estão entendendo. O que a gente precisa buscar é. A gente precisa buscar tanto a questão de folgas adicionais, né? Ah, eu tenho um banco de horas, então utilizar, por exemplo, esse banco de horas seria uma possibilidade. A flexibilização da escala, né? Ah, eu gosto dessa escala, eu quero trabalhar nessa escala porque nessa escala eu ganho mais, sem problema nenhum, entendeu? Mas de antemão eu não posso querer que todo mundo que muitas vezes nem está aguentando mais aquela escala, ou então não tem pique para aguentar aquela escala, esteja lá naquela escala, tá? E aí, né, o que eu me levo, né, a me perguntar, por exemplo, que eu me perguntei inicialmente, é por que que estava rolando essa discussão, né? Por que estava rolando essa discussão? O que que levou a essa discussão? Essa discussão, ela ocorreu posterior ao término de um estudo que estava sendo feito na Alemanha. Foi feito um estudo que durante 6 meses um determinado quantitativo de profissionais entrou numa escala reduzida de trabalho. E para depois de 6 meses analisar qual seria a diferença dessa escala de trabalho em relação à escala utilizada lá atualmente. E observou-se que não havia a diminuição da produtividade. Entendeu? Muitas pessoas falam assim, vai ter a diminuição da produtividade, então a gente vai ter que diminuir, né, o pagamento do pessoal, isso e aquilo. É uma questão meio que lógica, gente. Se a pessoa está mais descansada, então, teoricamente, ela vai produzir mais. E nisso, nessa aí, não houve redução do salário. A pessoa ia trabalhar numa escala reduzida e continuaria ganhando a mesma coisa. Então, nós precisamos parar de ser aquele ouvido esquisito, sabe? E entender que se a escala de trabalho for diminuída, logicamente as pessoas vão se sentir mais descansadas e mais aptas para trabalhar. E aí o pessoal pode dizer assim, não, mas isso aí vai ser imposto aos empresários, imposto ao trabalhador. Gente, o que foi votado no momento foi um texto para uma PEC, que é proposta de emenda à Constituição. E o que significa isso? A partir do momento que a PEC vai ser levada à discussão, os parlamentares que não gostarem daquele texto na íntegra, eles podem solicitar ajustes. E, logicamente, esses parlamentares vão ser orientados por seus apoiadores, pela população que ele representa. Pelo menos deveria. Então, sim, a redução da escala 6x1, ela é benéfica à saúde do trabalhador. Porque não adianta você estar trabalhando, mas você não estar produzindo adequadamente. Quando a gente fala, por exemplo, de engenharia, a gente tem que entender que, por exemplo, você ficar horas e horas verificando um projeto, uma coisa que eu já vivi na pele, a gente cria um negócio chamado vício. A gente não vê mais os erros.
A gente não vê mais os erros que estão na nossa cara. Então, quando a gente entende que se eu tiver, né, com a mente mais organizada, mais refrescada, eu vou ter um tempo de qualidade, né? Teoricamente, né? A gente vai ter um tempo de qualidade para olhar aquilo de maneira adequada. É isso. Porque, logicamente, se eu diminuir os erros e as falhas, eu diminuo o retrabalho. Então, eu economizo tempo de qualquer forma. Agora, digamos, eu lancei uma coisa, a coisa que eu lancei estava errada. O que vai acontecer? Alguém vai ter que ter um retrabalho em relação a isso. Ou então eu vou ter que ter um retrabalho em relação a isso. Um retrabalho é aumento do custo, entendeu? Então, quando a gente fala disso, né, da escala 6x1, eu vejo que é melhoria da qualidade de vida para o trabalhador e é economia também, né, para evitar, por exemplo, a questão do retrabalho. Quando a gente fala de construção, aí tem gente que fala assim: ah, não, mas as máquinas vão tomar conta da construção. Gente, tem locais que é necessário que haja um maquinário, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de indústria, quando a gente fala de fábricas, é necessário que haja um maquinário. Então é necessário que esse setor ele invista em tecnologias para melhorar ou otimizar o trabalho da mão de obra que vai trabalhar com aquela área. E nem sempre é necessário que o trabalhador fique lá exercendo aquela atividade. Ah, mas o trabalhador vai ser substituído em determinadas áreas. Eu acho até que seria um benefício a substituição do trabalhador, porque tem determinadas áreas que o trabalhador trabalha demais, recebe pouco, não tem qualidade de vida. Muitas vezes, com o decorrer do tempo, adquire doenças trabalhistas, né? Doenças recorrentes oriundas da atividade de trabalho e que não é benefício nenhum para o trabalhador continuar exercendo qualquer tipo de atividade naquela área. Exemplo disso, tem algumas fábricas de produção de pneu, por exemplo. Com o decorrer do tempo, tem um histórico de pessoas que fica com problema no pulmão, de ficar sentindo lá aquele cheiro de borracha de pneu constantemente. Então, nós precisamos entender isso. Essa questão da PEC, nós precisamos não rivalizar com relação à questão dos direitos trabalhistas. Ah, mas dá para flexibilizar a escala 6x1 e colocar para alguns essa escala e para outros outra escala. Gente, isso é uma questão que ainda está em discussão, entendeu? Que está sendo levada na PEC, agora a PEC vai ser discutida, o texto provavelmente vai ser modificado e haverão ajustes. Mas não rivalizem, não achem que vai prejudicar o empresário. Se eu tiver, é lógico, tem aquela questão do setor de atendimentos, tá, gente? Mas no setor de serviços e atendimentos é só trabalhar com escalas, né? Escalas, tipo assim, eu tenho X trabalhadores, eu tenho 4 trabalhadores, 2 vão trabalhar segunda, quarta e sexta, ou quinta e sexta, né? Segunda, quarta, quinta e sexta, e 2 vão trabalhar segunda, terça, quarta e quinta, né? Para ajustar a escala de trabalho. E é isso, é conversando que a gente melhora. A gente precisa melhorar, entendeu? Estamos vivendo um momento onde as pessoas preferem esbravejar e ir contra os direitos trabalhistas. Só que quando a gente vai contra os direitos trabalhistas, a gente trabalha em contramão à desvalorização profissional. Por quê? Ah, não, um trabalhador ele custa X, o trabalhador com carteira ele custa 2x. Ah, vou pejotizar isso. Então são questões que a gente não adianta você desvalorizar agora ou você diminuir o seu custo agora, sendo que esse custo vai ser pago por alguém, tá? Então eu vou deixar os links, né, dessas referências na descrição
para que vocês leiam o material todo, tá? E eu acho extremamente importante que a gente leia, que a gente analise, que a gente avalie, a gente não fique apenas com a resposta única e exclusiva de algumas pessoas. A gente tem a nossa própria opinião em relação a isso, porque querendo ou não, a gente está falando de futuro. E quando a gente fala de futuro, quando a gente fala de desenvolvimento profissional, né? Quando a gente fala de tudo isso, a gente fala de melhoria de qualidade de vida para os profissionais, a gente fala de valorização da mão de obra, que a gente tem enfrentado uma grande desvalorização da mão de obra nos últimos anos. A gente fala de melhoria da qualidade de vida e, ao mesmo tempo, para que essa pessoa possa ter realmente uma vida antes, durante e depois da sua vida de trabalho, e que a gente possa melhorar enquanto sociedade, criar mais oportunidades para todos que participam e contribuem com a sociedade e para que a gente possa melhorar como um todo. Investir mais em tecnologias, não temer as tecnologias. Então, temos muito a refletir. E é isso, pessoal. Eu espero que fique uma coisa que possa contribuir com as ideias que vocês têm, né? Mas ao mesmo tempo que possa tirar esse fantasma de dizer que não, isso vai acabar, isso é apenas uma parte nossa enquanto sociedade para que a gente possa melhorar ou não, tá? Deixa seu like, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Tchau!